Já falou bastante coisa aqui, já falamos 4 capítulos aqui. Hoje a gente vai cobrir um pouquinho sobre reinos e raças. São muita coisa para ser dita, muita coisa para ser falada, muita coisa para ser estudada. Então a gente dá uma pincelada, né, porque no final das contas a gente sempre é convidado a estudar mais, a ler mais. Então vamos começar aqui com os reinos, né? A primeira coisa que a gente vai falar é algo que a gente já mencionou antes. Tudo começa com o princípio espiritual. Se vocês lembrarem daquela projeção que a gente fez, aquela grande, cheia de coisa, tudo começa com o princípio espiritual manipulando os elementos básicos da matéria. Quando a gente fala elementos básicos da matéria hoje, é muito menos do que um átomo. Um átomo já é uma coisa gigantesca. Aqueles quarks, elétrons, todos aqueles negócios que, né, são muito pesados para a gente estudar, mas é aquilo, começa mexendo naquilo. Mas para nós aqui espíritas, assumir que o átomo é a menor partícula é suficiente. A gente não precisa descer mais do que isso, porque não vai mudar o conceito. Então, todo o primeiro reino, que é o mineral, ele começa com o princípio espiritual mexendo nos átomos, né? Aprendendo a formar átomos e mexer com eles. O átomo é uma coisa muito interessante, porque quando você olha de fora dele, o que ele é? Se você conseguir definir, ele é uma concentração de energia que fica ali, que a gente chama de núcleo, e outras energias menores que vão circulando em torno desse núcleo. E esse negócio nunca se destrói. Não tem uma hora que esse negócio, né, desintegra. A não ser se provocado. Mas por que isso fica continuamente ali? Porque existe uma troca de energia constante, onde o núcleo fornece energia para essas partículas em volta, o elétron, né? E o elétron fornece para o núcleo. Então é uma coisa bilateral, por isso que existe equilíbrio no átomo. Né? Existe uma colocação que a nossa sociedade é como se fosse um grande átomo, só que é desequilibrada, porque nós queremos tudo, mas não damos nada. Né? Então o egoísmo de uma das partes gera a desintegração do elemento, que seria o elemento social. Então as nossas sociedades tendem a se desintegrar por causa dessa ideia de que eu só preciso tirar, eu só preciso receber, eu não preciso doar, não preciso dar nada. Né? Então o funcionamento do átomo, que é o elemento básico da matéria, ele vem justamente por uma coisa bilateral. Existe equilíbrio, existe o dar e receber. Bom, esses átomos vão se combinando, formando moléculas, as moléculas vão se combinando, formando minerais. A gente passou por isso rapidamente. E aí aparecem todos esses elementos que a gente acaba conhecendo. Não conhecemos todos ainda. Cada vez a gente está descobrindo um pouquinho mais. Né? E a gente catalogou e chama de tabela periódica de elementos. A gente tem um monte de elementos que foram descobertos, principalmente nesses últimos 100 anos. Muita coisa foi descoberta, muita coisa ainda está sendo descoberta. O interessante de alguns desses elementos é assim, por exemplo, imagina que você tem um centro aqui, um núcleo e um elétron. É o menor átomo que tem. Uma partícula no centro e uma aqui. Mas existem partículas que aqui no centro, né, que são chamados prótons, né? Você tem 2 prótons e 2 elétrons. Outros você tem 3 prótons e 3 elétrons. Então vai ficando mais complexa a coisa. À medida que os elementos vão ficando mais complexos, existe uma facilidade maior disso se desintegrar. Então olha só, quando você chega lá pelo 95, 96, você tem 95 concentrações no meio ali, 96, e 96 elétrons girando ali. Imagina que o primeiro elétron está pertinho do núcleo, o segundo já está mais longe, o terceiro está mais longe. O 96 está tão longe, que esse sim é fácil dele sair da órbita. É fácil dele se perder. O 96 para cima é o urânio. Por isso que os cientistas, né, da parte nuclear é a mina de ouro deles. Esses elementos de número atômico alto, plutônio, neurônio, urânio, né? São elementos que perdem átomos com facilidade. Quando o átomo sai, ele gera uma carga energética muito grande, que é aproveitada nas usinas nucleares. Por isso que a menina dos olhos desse pessoal são esses elementos assim.
Então, isso já estamos falando lá no 95, 96. Se você for no 100, 110, 115, vai piorando. Vai piorando. Tanto é que, quando você chega a partir de um certo ponto, você consegue, em laboratório, fazer, por exemplo, criar o 110, por exemplo. Mas ele dura assim, um estalo dele vai embora, ele desintegra. Você não consegue manter. E assim, André Luiz vem nos dizer que tem muitos mais elementos que a gente não conhece. Porque a gente não consegue mantê-los, né, estáveis para a gente olhar e ver, não, estou descobrindo isso daqui, não consegue. Então tem muita coisa que se desintegra. Se desintegra, obviamente, né, é porque tem um outro plano. E esses elementos estão nos dois planos. Então, quando a gente vai estudar a tabela periódica dos elementos, ela é bastante limitada. Ela não é tudo. Ela é o que a gente conhece e o que a gente já viu, digamos, no microscópio, já conseguiu detectar de alguma forma. Enfim, o reino mineral nasce disso tudo aí. Quando o princípio inteligente aprendeu a mexer nos elementos básicos da matéria. E quem estuda isso em detalhe é a física quântica. Física quântica significa o estudo da estrutura da matéria. Tá? Não é física quântica procurar Deus. Não é esse o propósito deles, como a gente gostaria muito. Nós temos uma expectativa muito grande em relação à ciência, achar Deus, o Espírito. Eles não estão procurando isso. Tá? Bom, então desse reino mineral existe um monte aí de elementos que a gente mencionou aqui rapidamente, mas existe um certo elemento, um grupo de elementos que começam a ficar quase fora do mineral, né, que são os vírus. A gente falou disso nas semanas passadas. O vírus é esse ponto de transição, esse momento de transição entre o reino mineral e o reino que tem vida. Vírus, né, quando você vai olhar vírus, existe uma discussão muito grande, não existe um consenso entre os homens da ciência de uma definição clara e sintética de vírus. Não existe. Vários cientistas acreditam que vírus é vida, outros acreditam que não. Dentro das células lá, ele está se mexendo, né? Tem uma movimentação, digamos assim, e eles são parasitas. Quando você tira ele fora da célula, ele não fala nada. Então existe uma discussão muito grande sem um acordo dentro dos homens da ciência. Para nós isso não chega a ser exatamente relevante, né? Fica como informação, mas esses vírus cristalinos, né, que são a inserção, é quando o princípio espiritual consegue inserir vida dentro do reino mineral, como a gente já falou, ali nascem os vírus. Esses vírus, então, são o começo do próximo reino, que é o reino vegetal. E aí você vai ter, da mesma maneira que no reino mineral, você tem os elementos mais simples e vai complicando, exatamente a mesma coisa acontece no reino vegetal, só que agora não são só elementos, não são átomos, são células. Okay, você tem vida aqui dentro. Então você tem os vegetais, que são as células mais simples, as bactérias, algas e tal. E aí vai complicando, vai ficando estruturas mais complexas, com grupos, agrupamentos de células maiores e tal, até que você chega lá nas árvores, que já são muito mais avançados, a gente chama de vegetais superiores. Eu não sei se o nome é muito bom, mas enfim. Então a gente tem os vegetais inferiores, que são os mais simples, e o reino vai se desenvolvendo e tal, os elementos vão ficando mais, os seres vivos vão ficando mais complexos, até a gente chegar igualmente num ponto de transição, que vai nos trazer a possibilidade de um reino acima desse. Um dos pontos de transição são as plantas carnívoras. Porque se você pensar bem, carnívoro não é vegetal, né? O próprio nome já está dando aí uma indicação. Olha qual é a definição de planta carnívora, né? Capturam insetos e animais. Planta carnívora, só para esclarecer, né? São aquelas que tem, a gente vê aqui na figurinha, né? Tem aquela copa fechada, de vez em quando essa copa abre. Ali dentro, ela gera um pólen, que tem um cheiro muito forte para os insetos. Ele realmente puxa os insetos, né? Como a gente sentiu o bolo de chocolate, o cheiro, a gente fala na cozinha, eles fazem a mesma coisa, ali é a cozinha deles. Então aquele pólen fica ali depositado. Quando os insetos se pousam ali para, né, supostamente se alimentar, a planta fecha e os digere. Olha só, dessa forma capturam insetos e animais e, através de enzimas digestivas, extraem compostos nitrogenados para o seu aproveitamento. Enzimas digestivas, não está falando de digestão. É vegetal, isso é animal. Né? Fica quase que uma interpretação pessoal, cada um aí tem a sua opinião. A ciência também tem opiniões divididas em relação a isso. Uns dizem que é
um elemento que não podia ser chamado nem vegetal nem animal, outros acham que já pode chamar de animal, outros acham que ainda não pode, tem que ser vegetal. Então não existe um consenso assim. Mas de qualquer forma, você vê a evolução dentro do reino vegetal, existe uma evolução que vai abrir uma nova avenida para um reino que vem acima e depois desse, que é o reino animal. Idem no reino animal, você começa lá dos animais mais simples, lá os protozoários, né, células mais inferiores, os animais são chamados de animais inferiores, vai se desenvolvendo, os organismos vão ficando mais complexos, mais complicados, né, maiores, e você vai chegar nos animais do reino, no reino dos animais superiores. Né? Você tem os grandes mamíferos, até que você chega no macaco, que tem uma certa superioridade em relação a todo o reino animal. Da mesma maneira que existe transição do reino mineral para o vegetal e do vegetal para o animal, também existe transição do reino animal para o próximo. E o próximo somos nós. Esse elemento de transição é chamado de antropóide. Ele é, digamos assim, grosseiramente falando, a gente vai explicar bem aqui, mas grosseiramente falando, ele é mais que um homem, mais que um macaco e menos que um homem. Ele é o ponto de transição. Ele é a planta carnívora da transição dos dois reinos, do animal para o nosso, hominal. E ali, a partir dali, surge todo um reino hominal, né, onde você tem vários tipos de corpos físicos, né, desde lá dos mais simples que são as criancinhas e tal, vai subindo tudo, vão ficando mais complexos. Tá? E você tem, a gente vai falar desde os homens da caverna até o corpo humano dos dias de hoje. A gente vai falar aqui. Bom, esses antropóides, então, a gente fica de olho neles. A gente quer colocar um meta nesses caras, porque lembra que a gente falou de Darwin? A história do macaco que desceu da árvore, estava comendo banana. É aqui. Se acontece descida da árvore, é aqui. Então a gente tem que colocar um meta em cima desse antropóide, olhar para ele com olhos espíritas, para ver o que a gente escolhe. Aí vem Emmanuel e coloca o seguinte no A Caminho da Luz. Ele está falando dos antropóides. Então, esses antropóides, que são antepassados do homem terrestre, ou seja, antes do homem terrestre. Né? Somos nós, antes de, antepassados. E ascendentes dos símios. O que é ascendente dos símios? Que vai dar origem aos macacos, né? Companhia limitada. Todos os primatas. Então, esse antropóide é o ancestral de ambos, que ainda existem no mundo, ou seja, ainda tem homens e ainda tem símios. Um não extinguiu o outro. Não é que você tem assim os macacos, acaba o macaco aqui e começa o homem, os macacos subiram e desapareceram. Não é isso. Né? Então, existe um ponto comum, onde uma linha continua lá com os primatas, como era antes, e uma linha nova surge com encarnações humanas. E ele continua. Tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Ou seja, macacos e nós tiveram a sua evolução em pontos convergentes, aqui embaixo. E daí, os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Eu vou ler essa última parte de novo. Os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade. Ele não está dizendo, daí os parentescos sorológicos entre o homem moderno e o chimpanzé da atualidade. Ele não está dizendo isso. Entre o organismo. Se você tirar a palavra organismo daqui, complica tudo. Porque olha só, se eu chegar para você e disser assim, imagina um macaco aí. Aí eu pergunto, o que você imagina? Imaginei macaco, você na cabeça e tal. Aí eu vou falar para você assim, então peraí, você imaginou um macaco com o corpo físico e também com o princípio inteligente. Porque se você tirar o princípio inteligente, é o cadáver do macaco deitado ali no chão. Tá certo? O que ele está falando aqui exclui o princípio inteligente do macaco. Ele está falando do organismo do macaco. Ou seja, existe um certo ponto onde a gente está ficando pronto, o planeta, a criação está ficando pronta para receber novas encarnações, que seriam os humanos na Terra. E o que se faz? Em vez de se criar um corpo novo, a partir do zero, em vez de fazer engenharia e reinventar a roda,
A espiritualidade pegou o corpo físico, que tem um DNA, etc, 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 uma biologia, que era mais adequado a você entregar para um princípio inteligente mais inteligente operar. Então foi pego esse organismo do macaco, foi ligeiramente alterado, né, de 25 mil genes, 300 só foram modificados, é muito pouco. 325 mil é muito pouco. 300 genes foram alterados e isso foi repassado para um princípio inteligente mais inteligente. Porque não tem sentido você trazer um princípio inteligente mais inteligente para operar o mesmo carro, a mesma carcaça. Se você tem um piloto de Fórmula 1, você não vai dar para ele um Fusquinha, porque não faz sentido. O Fusquinha qualquer um de nós pode dirigir. Se você quer realmente mais velocidade, se você quer realmente uma coisa mais potente, traz o piloto de Fórmula 1, manda para ele um carro melhor. Constrói um carro de Fórmula 1 adequado para a capacidade daquele princípio inteligente. Aqui foi feita a mesma coisa. Então, não é que o homem vem do macaco. Não é isso. Não tem descida da árvore. O macaco não desceu da árvore comendo banana e saiu andando que nem gente. É o organismo do macaco sem o princípio inteligente que foi aproveitado, a sua genética, etc., alterado ligeiramente para receber a carga de um princípio inteligente que agora vai operar essa nova carcaça. E esse novo princípio inteligente é muito mais avançado, tem muito mais capacidade. Portanto, ele tem condições de operar uma carcaça, um corpo físico muito mais desenvolvido. Então, essa palavra organismo aqui é a chave de tudo. Não é o macaco, é o organismo do macaco, sem o princípio inteligente. Isso é Emmanuel nos falando aí em 1950 e pouco. E na codificação? Será que a codificação tem alguma coisa sobre isso? Tem a mesma coisa, dito nas palavras do ano de 1868, ao seu tempo com as suas palavras. Olha o que diz Allan Kardec. A gente passa por esse trecho aqui, muitas vezes na Gênesis, quando lê e vai embora. Tá bom, tá. Vamos para o próximo. Olha só. Então nós estamos, até o momento, nós estamos com essa informação do Emmanuel. Então, com essa informação do Emmanuel na cabeça, vamos ler o que falou Kardec 100 anos antes. Ele está falando da teoria da formação, da evolução do homem. Bem pode dar-se que corpos de macacos tenham servido de vestiduras aos primeiros espíritos humanos, forçosamente pouco adiantados, lá para trás, né? Que viessem encarnar na Terra, sendo esta vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas aos exercícios das suas faculdades, do que o corpo de qualquer outro animal. É exatamente isso. O corpo do macaco era o mais adequado naquele momento para se fazer uma pequena modificação e jogar na mão do princípio inteligente mais inteligente. E ele continuou. E em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial, quer dizer, reinventar a roda, ele teria achado tudo já pronto. Vestiu-se então da pele de macaco, pele quer dizer o quê? O corpo, parte física, o organismo. Vestiu-se da pele de macaco sem deixar de ser espírito humano. Olha só, aproveitou a carcaça. Quando você deu isso para um princípio inteligente mais inteligente, você não diminuiu o princípio inteligente para a condição de macaco. Muito pelo contrário. Você está dando a oportunidade desse princípio inteligente melhorar esse organismo, para se adequar a ele. Não é ele que vai se adequar ao organismo, senão continua macaco. Então, vestiu-se então da pele do macaco sem deixar de ser espírito humano. Como o homem, não raro, se reveste da pele de certos animais sem deixar de ser homem. Se eu botar um casaco de pele de, sei lá, de urso, eu não virei urso. Eu continuo homem. Então é isso que ele está dizendo para a gente. Allan Kardec, você vê, exatamente em linha com o que está nos dizendo Emmanuel, com outro vocabulário, que é um vocabulário de 100 anos antes, e com conhecimento muito menor. Ainda assim, ele foi capaz de trazer isso para a gente. Olha só. E você vê, não é um negócio nebuloso, está bem claro, está bem esclarecido, está bem direto. É uma linguagem, né, direta, assim. Tá aqui, estou te dando a informação. Não tem que ficar, vamos pesquisar aqui, ali está nebuloso, aqui está meio confuso, essa palavra está estranha. Não.
Né? Não é nem tradução adaptada, você vai olhar no francês, é isso mesmo. Tá? Então, não tem descida da árvore. Tem um aproveitamento do organismo do macaco na época em que vão começar as encarnações humanas aqui. Bom, essa tabela aqui está no livro da Gênesis também. Essa tabela vem da ciência, não foi dada a Allan Kardec pelos espíritos. É muito interessante porque eles fazem o percentual de superposição do DNA desses seres vivos aqui. O E. coli, que é aquela bactéria, toda hora a gente vê aí na notícia, né, que contaminou o espinafre, tá? Uma bactériazinha. Então 15% do nosso DNA é igual dela. 30% do nosso DNA é igual ao do fermento. E aí vai subindo, 40% minhoca, rato 75%, né? Vaca 90%, chimpanzé 98,4%, outro ser humano 99,9% e outro ser humano da minha família 99,95%. Bom, isso aqui é uma tabela que vem da ciência. Allan Kardec só reproduziu. E tem gente na ciência que não acredita em evolução. Né? Para a gente é uma coisa assim tão, para a gente espírita, é uma coisa assim tão clara, né? Que a gente estuda todo o processo de evolução, o que é o princípio inteligente, como que ele está, né, se interagindo com a matéria, tudo que a gente viu lá na primeira semana. E isso aqui faz sentido, tem todo sentido. No entanto, é uma coisa que não necessariamente 100% dos homens da ciência aceitam. O criacionismo não aceita isso. Lembra do criacionismo, que é tudo um estalo de dedo, que a gente viu lá atrás? Não tem isso. O criacionismo, se instalou o dedo, apareceu a minhoca. Instalou outro dedo, apareceu o rato, não tem nada a ver com o outro. Tá? Bom, vamos continuando aqui. Aí, a gente tem aqui 3 pontos de transição, né? Que é o vírus cristalino, que é a transição entre 2 reinos. Depois, a gente tem as plantas carnívoras, que é a transição entre os outros 2, e temos os antropóides, que é a transição entre os outros 2. São 3 pontos de transição. Bom, quem que opera o reino mineral? É o princípio espiritual. Lembra disso? Quem que opera os reinos vegetal e animal? Princípio inteligente. A gente chama de princípio inteligente. Já não chama mais de princípio espiritual porque tem vida. Quando tem vida, a gente chama de princípio inteligente porque tem inteligência. E entre esses 2 tem um ponto de transição, ali que são os vírus cristalinos. Quem opera o reino nominal? O espírito humano. E tem um ponto de transição entre o princípio inteligente e o espírito, que são os antropóides. Então, o que a ciência tenta estudar é a evolução dos antropóides, nada mais, porque eles não conseguem lidar com nada disso que está aí. Então, dentro do quesito antropóide, como é que era o homem da caverna, como é que ele foi ficando, como é que ele é hoje, né? Ele tinha um corpo mais assim e tal. Então, aqueles que se dispõem a estudar dentro dos parâmetros científicos estudam só isso aqui, só esse antropóide aqui. Quando conseguem, né? Porque a gente fica muito limitado pelos próprios parâmetros do que é estudar alguma coisa cientificamente. Existem critérios que às vezes você não consegue satisfazer, que você não consegue tirar conclusões. Né? Para a gente já viu que, né, existe vida no plano material e no plano espiritual. Quando volta para o material, volta para o espiritual, e assim fica. Se você coloca o olho aqui para olhar só o que está no material, tem pedaço que está faltando. Porque o que está faltando aqui está acontecendo no espiritual. A gente viu isso lá na primeira aula também. Então, tem 3 pontos de transição e tem a evolução do princípio espiritual, que o espiritismo estuda, a evolução do princípio inteligente. Começando com o princípio espiritual, virando o princípio inteligente, virando o espírito humano. Tá? Como curiosidade, entre o vírus cristalino, que é a primeira forma de vida, e o ser pensante não somos nós. É lá para trás, é quando viramos homo sapiens. Ainda muito para trás, a gente vai falar disso agora. Alguém tem noção de quanto tempo passa aqui? É muito tempo. Mas o André Luiz nos diz: 1,5 bilhões de anos. A gente sair do vírus e chegar no homem das cavernas. E mais 200 mil anos do homem das cavernas para chegar até a gente. É muito tempo. É muito tempo. Isso daí coloca em xeque o nosso imediatismo. Que a gente ainda está no estalo de dedo.
é o que tem que ser amanhã. No melhor dos casos, nós estamos, quem sabe, né? Alguns de nós na segunda encarnação espírita. Quem sabe? Se tiver muita sorte. Se tiver muita sorte, né? E nós temos quantas encarnações com a Bíblia e Torá e tudo mais? Sabe-se lá quantas. Então a gente ainda está muito contaminado por aquela ideia do Deus que está lá dentro, do criacionismo. Então a gente ainda tem muito esse, eu quero, mas tem que ser agora, porque Deus estalava o dedo para cair um raio e o raio cair na hora, para chover, a chuva cair na hora. Então a gente ainda está muito preso a esse imediatismo. Só o que leva para... O que levou para a gente chegar onde chegou, né? Então esse imediatismo, ele complica muito as nossas vidas, mas enfim. Vamos tentar resumir a coisa. 3 segundos, né? No calendário. Jesus passou a 4 segundos. É. Né? Nós piscamos, enquanto nós piscamos o olho, ele entrou por essa porta e saiu pelo dentro. 4 segundos. Né? Bom, então vamos tentar resumir essa parte de reinos aí. Reino animal, reino mineral. Então começa lá nos átomos e tal, vai até o elemento de transição superior, que seria os vírus cristalinos. Cada reino tem as suas aquisições próprias, né? Algumas são mais, sobressaem mais que as outras. Então a aquisição mais considerável no reino mineral é a atração, onde você consegue pegar partículas e fazer elas se atraírem para ir formando os minerais. A atração, né, é a primeira coisa que tem no reino mineral. Bom, dali você entra no reino vegetal, que começa lá, né, nos vírus e tal, e vai até os vegetais superiores, até o limite superior, que a gente falou aqui, por exemplo, as plantas carnívoras. Nos animais aparece um outro tipo de atributo, que é a sensação. Né? A planta tem sensação. Né? Se você fecha bota a planta num lugar fechado, sem luz nenhuma, deixa uma frestinha de luz ali, ela vai crescer assim. Porque ela sente a presença da luz do sol, né? Ela tem já é, né, é um princípio inteligente, já começando a atuar, já é vida. Saiu do reino vegetal, a gente entra no reino animal. Você começa lá nos protozoários, os mais simples, e vai até os superiores, que estamos chegando aí nos símios, chimpanzé e companhia limitada. A maior aquisição desse reino é o instinto, que ainda é muito forte no nosso reino nominal, mas é um instinto que diferencia, né, os animais do reino vegetal. Daqui para frente a gente entra no nosso reino nominal, onde você tem os limites inferiores, né, que são os antropóides, ou pós-antropóides, né? Você tem todo um reino nominal até o limite superior. O maior ganho desse reino nominal é a razão. Às vezes muita gente, a gente até se questiona, né, se temos razão, fazendo as coisas com racionalidade. Mas enfim, é a razão e o pensamento contínuo. É o que mais se sobressai, o atributo que mais se sobressai no reino nominal. Bom, se tem um limite inferior nesse reino nominal, que é esse antropóide, né, logo depois dele, é chamado Australopithecus, né? Lúcio, não sei se vocês lembram, Australopithecus. Né? Isso vai até o limite superior. Se tem um reino acima desse, então tem um limite superior. Será que tem um reino acima desse? Jesus falou que tem um reino acima desse. Ele falou, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é nada disso daqui. Ó. Então tem algo acima. Se tem algo acima, tem limite superior no reino nominal. Quem é o limite superior do reino nominal, que já tem uma perninha dentro do próximo reino, que é o reino angelical? O limite superior são pessoas, né, como esses aqui. Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, Luther King, Mandela, e aí vai. Temos alguns na história da humanidade, São Francisco de Assis. Né? Temos alguns. Como? Que é considerado o maior do milênio. Pois é. Isso. De qualquer forma, não é sozinho ele, tem outros, né? É. Claro que alguns a gente nem conhece, porque não viraram figuras públicas. Né? Simplesmente vieram aqui, fizeram sua encarnação, ou estão fazendo, e a gente não toma conhecimento porque não são figuras públicas. Bom, aí Allan Kardec olha para tudo isso que está aqui e faz uma pergunta para os espíritos, que é a pergunta 540, que se a resposta não for entendida, está a maior confusão do livro dos espíritos. É a pergunta que pode causar a maior confusão possível imaginável, que é a pergunta 540.
Ele vai lá e pergunta sobre evolução e tal. Bom, na resposta, os espíritos colocam essa frase daqui. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza. Encadear quer dizer uma coisa está atrelada à anterior. Evolução. O princípio de evolução é justamente isso. São laços de evolução, elos de evolução. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Aí as pessoas falam assim, quando eu era átomo, por que isso? Por que o pessoal está falando isso? A gente brinca, mas é uma questão de entendimento, olha só. Do jeito que está essa frase em português, vou ler de novo. Ele próprio, o arcanjo, começou pelo átomo. Existem algumas traduções que dizem assim, o arcanjo começou como átomo. Vocês acham que é a mesma coisa? Vamos tentar desmistificar da seguinte forma. Se eu falar para você assim, você começou como bebê, faz sentido para você? Não. Faz, não. Você começou como um bebê, virou criança. Faz sentido, não faz? Sim ou não? Você começou como bebê. Se eu falar assim, você começou pelo bebê, não dá ideia que você é filho do bebê? Ou você é separado dele, você não é ele. Olha a confusão que dá. Isso em língua portuguesa. Existem várias traduções do Livro dos Espíritos em português que aqui não é pelo, é como. Então tem gente que leu como, entende uma coisa. Tem gente que leu pelo, entende outra coisa. Não é melhor em francês? Que tal? Francês é pelo. Se eu falar assim, eu comecei como átomo, né? Imagina um trabalho, eu comecei como, por exemplo, office boy. Depois eu subi, eu pensei departamento, fui para aquilo, hoje eu sou dono da empresa. Faz sentido isso. Mas aqui não faz sentido. Porque o átomo não se transformou em arcanjo. O arcanjo, ou nós homens, né? Somos conjuntos de átomos. Não foi o átomo que um dia acordou e era um corpo humano, não é isso. Então, quando a gente lê certas traduções, em inglês também, qualquer língua, que aqui a ideia de como começou como átomo, dá uma confusão tremenda. Não é isso que está sendo falado. Começou pelo átomo. É o princípio espiritual que pegou o átomo, desenvolveu, é isso, essa história, aquela história toda que a gente contou aqui. Luiz, para ficar fácil, eu não posso falar assim. Então, como começou pelo átomo, as células também vieram do átomo. E eu sou um conjunto de milhões de células. Então, cada uma dessas, um dia vai dar origem a um ser angelical. Mas é um processo que vai se multiplicando. Vai se desenvolvendo. Você não é o átomo que ficou grande desse tamanho que você é hoje. Se a tradução que você está lendo fala o arcanjo começou como átomo, até faz sentido você falar, mas quando eu era átomo? E não é isso. Não é isso. Tem que ficar bem claro. Nós espíritos temos que estar pisando assim, né? Solo de madeira, assim, de asfalto pesado, de concreto. Tá? Então isso dá muita confusão no meu espírito. Mas não é isso que está sendo falado, que eu era átomo. A gente já falou isso na outra vez. Tá bom? Bom, então para a gente entrar no último módulo que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre raças. A gente começa com Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte para a gente: existem vários ciclos que são muito grandes, né? Por exemplo, o ciclo da Terra, da noite e dia, é um ciclo muito pequeno. Em um dia, então a gente, mesmo que a gente nunca tivesse ido à escola, a gente conseguiria entender, não, peraí, daqui a pouco vai ficar escuro, daqui a pouco vai ficar claro, né? Porque é um ciclo muito pequeno, perto do tamanho da vida média encarnada. E tem as 4 estações do ano, né? É um ciclo relativamente pequeno, perto da vida encarnada. Mas tem ciclos que são muito grandes. No planeta, ainda assim a gente não consegue detectar. E tem outros ciclos que são muito grandes fora do planeta, porque acontece no mundo espiritual. Então ele vem falar o seguinte, que existe um ciclo de 520 mil anos, dividido em que ele chama de 2 partes, obviamente de 260 mil cada uma,
E ele dá nomes. A primeira parte ele chama de período de atividade, e a segunda parte ele fala que é o período de repouso. E aí ele é mano, né? Vem falar o seguinte: eu não sei nada sobre o período de repouso. Obviamente nós também não sabemos nada. Mas ele sabe um monte de coisa sobre o período de atividade, ele coloca pra gente isso. Ele diz assim: esse período de atividade, 260 mil anos, ele pode ser dividido em 8 partes. Um período inicial de 64 mil anos e 7 períodos de 28 mil anos. Quando você soma isso, dá 260 mil. Tá? Então, olha só, 64 mil anos e mais 7 vezes 28 mil anos. E aí ele vai explicar o que negócio é esse. Né? Então, primeiro, antes da gente explicar, no momento atual, em que ponto do ciclo eu estou? Eu estou dentro do ciclo de 260 mil anos. Será que eu estou no iniciozinho, estou no meio, estou no final? Tá? No momento a gente está aqui, mais ou menos 3/4 aí do ciclo. Tá? Bom, o que significa tudo isso? Vamos colocar uma linha de tempo aqui para a gente trabalhar em cima do tempo. O ciclo que a gente está agora começou há 200 mil anos atrás, antes de Cristo. 200 mil anos antes de Cristo. E se você for fazendo a conta, 200 mil anos, mais 64, mais 28 e tal, dá todos esses pontos de referência que a gente colocou aqui. Nós estamos num ciclo de 28 mil anos que vai terminar no ano de 4.000. Então, o nosso ciclo, a gente começou no ano mais ou menos 24 mil antes de Cristo e vai terminar no ano de 4.000. Então, a gente já está encaminhando aí para, né, o segundo tempo, já está bem avançado. Bom, e aí ele fala o seguinte: os primeiros 64 mil anos foram reservados pela espiritualidade porque ele chama de primórdios da vida organizada. Bom, o que é primórdio da vida organizada? Lembra que a gente tem uma carcaça nova agora, que é a carcaça do macaco com 300 genes alterados. A gente vai pegar essa carcaça e dar com um princípio inteligente. Vai ter um ajuste aí. Vai ter que mexer. Não, isso aqui tem que trocar, isso aqui tá bom, isso aqui não, mexe aqui, mexe ali. É como desenvolver um produto, né? Você tem um monte de tentativas e erros ali. Essa tentativa e erro, essa reafirmação dessa carcaça é feita nos primeiros 64 mil anos. Ali são feitos ajustes de DNA, são feitos, né, ajustes de condição de temperatura, de sobrevivência em alta temperatura, baixa temperatura e tudo mais. 64 mil anos leva isso daí. Os outros 7 períodos, isso daí começa no ano 200 mil, com as primeiras encarnações humanas que são chamadas homens de Neandertal, que é o Homo sapiens. É a chegada do Homo sapiens depois dos antropóides, do Australopithecus, da Lúcia. Depois disso. Bom, e aí a gente vai entrar em 7 períodos de 28 mil anos. Cada período desse é chamado de uma raça. São 7 raças até o final do ciclo. Nós somos parte da 5ª raça. Nós somos azulzinho ali, parte da 5ª raça. Então o Emmanuel diz o seguinte: eu não sei nada sobre a primeira, não sei nada sobre a segunda raça. Mas a partir da terceira eu já tenho alguma informação. E aí ele coloca: a terceira raça é chamada de raça lemuriana. O que é marcante na raça lemuriana é que, depois dos primeiros 64 mil anos, depois de todos esses ensaios no plano espiritual, troca de DNA, etc., adequação do princípio inteligente, depois de tudo isso, nós conseguimos estabilizar a forma, o corpo e a alma. O que quer dizer isso? Conseguimos estabilizar o perispírito e a união do corpo com a alma. Então ficou 3 camadas bonitinhas, as 3 se conversando bonitinho. Até então, a coisa estava em andamento, em desenvolvimento, se assim pudéssemos dizer. Então, a raça lemuriana, ela marca a chegada dessa afinidade entre corpo físico, perispírito e alma. E aí vem a próxima raça. Uma raça em relação anterior, ela é mais desenvolvida intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Então a raça Atlântida substitui, elas não convivem, uma substitui a outra, não é que nem homem e macaco. O homem e macaco continuam os dois vivendo. Uma raça substitui a outra. Tá? Então a Atlântida substitui a lemuriana. A Atlântida traz tudo que a lemuriana tinha e mais alguma coisa interessante, que ele coloca como a materialidade inferior, ou seja, interesse por coisas materiais.
No Lemuriana já não tinha esse interesse em conquistar coisas, não se tinha isso, era muito homem da caverna ainda. Lá na Lemuriana, na Atlântida, você já começa a ter ideia de conquistar, de fazer estratégia para conseguir as coisas, já melhorou mais. O princípio inteligente está mais inteligente. Bom, aí acaba a Atlântida, vem a nossa raça. Nós estamos aqui, somos parte dos arianos. Com os arianos chega uma coisa mais desenvolvida ainda, que é o predomínio do intelecto. O pensamento, onde a gente tem condições de prever futuro, fazer planos, fazer estratégia, criar criatividade. Coisa que não existiu. Não vou dizer que não existia, mas existia em escala muito pequena, muito menor, nas raças Atlântida e Lemuriana. A nossa raça traz essa, dentro de si, trazemos essa coisa de sermos criativos, conseguimos. Você tem, por exemplo, em 1800 não sei quanto, você tem um Júlio Verne que escreve um livro lá, Viagem ao Centro da Terra. O nego quase manda matar o cara, esse cara está louco. 50 anos depois nós estamos começando a trabalhar para acontecer. Um dia o homem vai à Lua, prende o cara está louco. Olha o que aconteceu. Então essa capacidade e a gente tem homens fantásticos hoje vivendo aqui no planeta fazendo coisas fantásticas. Uma criatividade assim impressionante. Podemos nomear 4 ou 5 no mínimo. Me deixa de fora. Te deixa de fora, tá bom. Quer divulgar, né? Tá bom. Bom, então a nossa raça aí vai acabar, vai ser substituída por uma raça mais avançada, mais ou menos no ano 4000. Vem uma raça nova, depois dessa vem outra raça nova e acaba o ciclo. 260 mil anos, e aí nós vamos para a parte de repouso, que o humano não sabe dizer nada. Então, portanto, a gente também não sabe. Tá? Então, olha que negócio interessante, como isso tudo é orquestrado lá em cima. Isso aqui, quem está decidindo o que vai acontecer aqui, não sou nem eu nem você. Isso tudo está lá em cima, pelos espíritos superiores. Lá, governadores, está mais até, crísticos para cima. É lá de cima que vem isso. Tá? A gente vai se desenvolvendo em função do que eles estão trazendo. Então a gente vai melhorando, são princípios inteligentes, individualizados como espírito, vamos melhorar. Eles criam as condições para que a gente melhore. A questão nossa é aproveitar, saber aproveitar isso. Não, e agora já tem crianças nascendo sem os caninos, né? Já está evoluindo para essa nova raça fisicamente. Você vê o dente do siso é considerado uma coisa ultrapassada, o apêndice é considerado ultrapassada, a unha do pé é considerada ultrapassada. Dá fungo, É fungo, é uma coisa horrível. Tem que ficar integrando com os animais. Mas olha como é interessante o negócio. A coisa vai bem longe. Tá? Bom, aí começa a acontecer um negócio muito interessante, porque se você pensar, por exemplo, nós aqui hoje, quando a gente olha para um homem de Neandertal, aí até pelas pesquisas, programa de televisão, às vezes quando sai a gente lê alguma coisinha aqui e ali, quando a gente olha para esse homem de Neandertal, nós não somos igual a ele, porque ele ainda é assim, curvado, ainda tem o braço para frente, ainda é muito peludo, tem no máximo aí 4 pés de altura, muito abaixo da média, da estatura no mundo moderno. E aí ele fala assim, peraí, aconteceu alguma coisa no meio do caminho entre 200 mil a.C. e 2021 que mudou o DNA, porque eu não sou esse cara aqui, eu tenho o cérebro 4 vezes maior que dele. Teve mudança de DNA no meio do caminho, né? Isso faz sentido, porque houve esses pródromos da vida organizada, cujo objetivo era isso, era delinear uma melhoria tanto na parte física como no desenvolvimento do princípio inteligente. Quando aconteceu isso mais significativamente? Acontece mais ou menos no ano de 25 mil, um pouquinho antes da nossa raça entrar em campo. Um pouquinho antes da gente entrar em campo, existe uma alteração no DNA. Como que essa alteração no DNA ocorre? Em Capela, os espíritos que moravam lá em Capela estavam passando por um momento de transição muito grande, onde o órbito tinha que se desenvolver com maior rapidez. E você tinha lá os espíritos turrões, né, que Capela muito mais avançado fisicamente, intelectualmente e moralmente do que nós, né, mas tinha os espíritos lá que para os padrões de Capela eram muito inferiores, que estavam atrapalhando o desenvolvimento.
Então, eles pedem a Jesus que receba alguns desses espíritos aqui na Terra, para encarnações humanas aqui na Terra, com dois objetivos. Primeiro, nós ajudar, porque ainda assim são muito mais avançados do que nós. Apesar de, para o padrão de capela, eles serem inferiorizados, por assim dizer. Mas eles ainda eram muito avançados que nós. Segundo, eles viriam aqui, fariam o trabalho num orbe mais adequado para o nível que eles estavam, refazeriam a sua moral e poderiam voltar para a capela. Então, os dois estão ganhando, né? Jesus fala, não, vamos fazer, vai mandando. Então, a partir do ano de 25 mil, começa a chegar esses capelinos. E eles começam a encarnar como descendentes dos antigos Neandertal, mas o DNA vai sendo alterado, os corpos vão sendo diferentes. O corpo que a ciência chamou originalmente, esse tipo de corpo é chamado de Cro-Magnon. Então, Neandertal, um tipo de corpo físico, o Cro-Magnon é outro, muito mais avançado. Nós seríamos a primeira versão do Cro-Magnon. Nós somos um upgrade do Cro-Magnon. Bom, aí a coisa está dando certo. Vem vindo bem, vem vindo certo. Jesus está falando, não, está funcionando. Até que uma certa hora Jesus fala assim, olha, vamos pegar todo mundo que está em capela, todos, os últimos, tudo que você tem aí, e manda para mim de uma vez só, em vez de aos pouquinhos como vinha sendo. Manda para mim de uma vez só. E aí eles chegam aqui. Isso acontece mais ou menos no ano de 4.000 antes de Cristo. Isso é conhecido pela gente com o nome de Adão. Adão, o primeiro homem, representa a chegada em massa dos últimos capelinos que estavam sendo degradados porque eles não tinham condição de acompanhar o desenvolvimento do órgão onde eles habitavam. E foram trazidos para cá, transmigrados, é a palavra mais correta, né? A palavra espírita mais correta, foram transmigrados para cá e começaram a encarnar aqui conosco. Muito mais avançados do que nós, né? À medida que eles vão se refazendo, moralmente, alguns deles vão voltando. Só que a grande maioria ainda está aqui até hoje. Aí no 10º andar, como é que volta? Né? Então, em 4.000, vem a história do Adão. Né? E aí, quando você vai ler sobre essa chegada, essa chegada essa quantidade enorme de pessoas nascendo, vamos colocar dessa forma bem material, de pessoas nascendo, a ciência vai estudar isso e eles têm vários estudos de sociologia e antropologia que tocam nesse ponto, e todos eles chamam esse evento com nomes mais ou menos assim: anjos decaídos, paraíso perdido, a perda do paraíso. São nomes assim que não são positivos, são nomes negativos. Alguma coisa ali está puxando energia para baixo. E por que isso está acontecendo? Isso é colocado da seguinte forma: imagina que você está aí tudo bonitinho, tudo certinho na sua casa. Seu chefe chega amanhã de manhã, você chega no trabalho e fala assim: olha, eu vou abrir uma filial em outro ponto do planeta, você vai ser o presidente da filial. Opa, você é o presidente da filial. Aí te manda para o meio do deserto do Saara. Afeganistão. Filial Afeganistão. Pois é. Aí o que você vai fazer? Você fala assim: puxa, aqui não tem carro. Carro é uma coisa importante ter aqui, na Flórida essa carro é mais difícil, né? Aí você, puxa, mas aqui também não tem isso. Não? Aí você começa a descer. Uma hora não tem água, não tem saneamento básico, não tem nada. Aí o que você vai? Bota as duas mãos na cabeça e fala: nossa, eu estava no paraíso e não sabia. É por isso que tem esses nomes assim, paraíso perdido, essas coisas assim. Porque quando eles chegaram aqui, falaram: eu devia ter feito diferente, porque agora eu estou aqui, eu estava no paraíso e não sabia, e agora eu estou aqui. E vou ter que, né, lidar com a situação que o livre-arbítrio, né? Tudo isso é livre-arbítrio. Todos eles escolheram isso, todos nós escolhemos isso. Então, essa chegada do Adão era muito significativa dentro do contexto todo aqui. E esses capelinos chegam então e vão começar a popular o planeta, né? Bom, como é que é feito esse povoamento? Vão começar a povoar o planeta, né, com as suas encarnações. Bom, antes deles chegarem, já eram nativos aqui os negros e os amarelos. Lá na China, então, no Oriente Médio, no Oriente, né? Far East, né? Estou pensando que eu falar uma palavra em português. Extremo Oriente, isso, obrigado. Tinham lá os amarelos e na metade sul da África estavam os negros. E aí vem os capelinos. E eles começam, o ponto de entrada deles é onde hoje é a Índia. A gente fala China,
África, Índia, não tem sentido falar nisso no ano de 25 mil a.C., mas se a gente não falar assim, não consegue explicar, né? Então a gente usa os nomes modernos para localização. Então esse pessoal começa a encarnar na Índia. E da Índia eles vão sair mundo afora. Então vamos aumentar o mapa aqui para a gente ver como é que foi essa saída mundo afora. Então tá aqui, eles saem da Índia e vêm andando para o oeste, em direção ao que hoje é a Europa. E vem migrando e tal, não sei o que lá, vão se desenvolvendo, vão se ramificando, uns vão para o canto de cá, outros vão para o canto de lá, vão populando toda a Europa, a partir de 25 mil, a partir de 4 mil, melhor dizendo até, né? Que é quando vem a massa maior. Mas começa em 25 mil a.C. Uma coisa interessante a ser entendida aqui, isso aqui não é caminho de bandeirante brasileiro, que levou 40 anos para sair do Rio até, não sei, Goiás, por exemplo, não é isso. São um monte de encarnações. Não é um grupo de pessoas que saiu da Índia e chegou em Portugal, por exemplo. Não é isso. Eles foram saindo, né? Uma geração chegou um pouquinho para o oeste. Aí a geração seguinte continuou. A outra geração são gerações. Não é um grupo de pessoas que saiu da Índia e chegou lá na Europa, em Portugal. Então isso é muito tempo. Leva muito tempo, né? Só que no meio do caminho haviam tribos que já estavam estabelecidas. Porque já eram, né, da origem, já eram terráqueos, já estavam aqui. Então começa a ter muita briga, começa a ter muita luta. Os capelinos, pela moral baixa em relação à capela, eles eram brigões. Aqueles que estavam aqui eram brigões também. Então você tem dois grupos que vão brigar eternamente. Assim, tipo, até mais ou menos 2021, pelo menos. É ou não é? É. Então, por que estão brigando? Porque é mais ou menos assim. Ó. Digamos que nós somos um grupo que estamos aqui, nós somos uma tribo que estamos aqui nessa sala. A outra tribo vem andando, bate aqui na porta e fala, olha, eu quero esse lugar aqui. Tem o resto do país inteiro, o resto da Flórida inteira, mas eles querem aqui. Por que eles querem aqui? Porque é isso que vai fazer desenvolver a moral. Dos dois lados. Né? É só a interação entre povos, pessoas, relacionamento social que vai fazer isso acontecer. Então, eles não vão querer a salinha aqui do lado porque não dá briga. Eles vão querer essa. E assim vai. Né? Então, em 2021, eles ainda estão se assentando. Eles não conseguiram lugar para se assentar. Olha a quantidade de guerras e brigas que a gente tem vivido aí esses anos todos, esses milênios, né? Por aí afora. Bom, então, chega lá na Europa, tem grupo que vai para o norte, onde hoje é a Escandinávia, outros vêm mais para o oeste, outros vão ficando, né? Vão se espalhando e vão povoando o continente europeu. E tem então, dali você vai ter origem, por exemplo, aqueles que vão ficar onde hoje é a Grécia, são aqueles que têm um interesse comum em artes e educação. Eles são extremamente ligados nas artes, na educação. Eles consideram que educar as gerações seguintes é o caminho certo. Nem todos os outros grupos concordam. Então, você começa a formar, não, esse pessoal todo aqui tem o mesmo interesse. Né? Arte e educação é um negócio bom para eles. Os outros grupos começam a ir para o outro lado. Né? As coisas os grupos vão se realocando, reposicionando em função disso. Na Itália a gente vai ter todos os povos que dão origem aos latinos, na França os celtas, e na Alemanha aqueles que são progressistas, aqueles que querem melhoria rápida. E olham para os outros povos e falam assim, esse pessoal não quer nada, só querem brincar, né? Eu quero andar mais rápido, eles são saxões. Ali nascem os anglo-saxões com essa ideia de querer progredir mais rápido. Mas tem um grupo que não anda junto com grupo nenhum. Enquanto esse pessoal todo estava andando para cá, eles estavam separados. E vieram habitar aqui na Palestina. São chamados de hebreus. E a irmã não fala, isso acontece por causa da sua vaidade exclusivista, onde eles não se misturam com ninguém. Eles se consideram acima e melhores que todos os outros povos, se recusam a se misturar com os outros, né? São isolados e têm a sua vida lá, do seu jeito. Então, dessa forma assim, contando uma forma assim, bem simples, né? Foi populado a Europa. Da Europa a gente sai para a América, e aí a gente conhece o resto da história, porque já é história moderna, aí já estamos, né, em algo que a gente já consegue visualizar melhor. Bom, se a gente pudesse resumir isso daqui,
Né? Então, os capelinos chegam e vão dar origem a 4 povos. Né? Na Europa, os arianos. Ali na Palestina, os hebreus. Na África, no norte da África, os egípcios, porque no sul da África já tínhamos os locais, né, os nativos. E na Ásia, os hindus. Esses 4 povos vêm como descendentes não, vêm pela transmigração dos capelinos. E esses povos têm características interessantes e diferentes. Então, por exemplo, quando você olha lá na África, os egípcios são aqueles que tinham menor débito moral. De todo o pessoal que veio de Capela, eram os que eram dos piores, eram os mais avançados. Eles tinham menor débito moral. Então eles tiveram mais facilidade de quitar seus débitos e voltar para casa. Quando eles voltam para casa, deixam um monte de coisa feita aqui que ninguém consegue explicar. Pirâmide, esfinge. Nem levar adiante. Oi? Nem levar adiante. Nem levar adiante, porque não temos condições. Não estamos no nível de desenvolvimento do princípio inteligente que eles estavam. E aí fica esse elo perdido que a gente não consegue explicar, porque eles foram embora transmigrados. Não é que pegaram avião físico, não é, transmigraram de espírito, então não tem. Né? Então eles tinham um débito muito pequeno, moral em relação a todos os outros, débito moral. Os hindus já tinham essa ideia de pensamento filosófico, pensamento filosófico e religioso, só que quando desceram aqui, eles entraram no sistema de castas. E aí foi tudo por água abaixo. Não era essa ideia, né? Mas até hoje assim. Esses eram os hindus. Os arianos, que são os mais brigãos, são os que brigaram, por isso que eles foram mais longe, porque nada estava bom. Eu estou aqui, não está bom, tem que ir mais, não está bom, tem que ir mais. Brigaram até chegar no oceano, não tem mais para onde ir. Né? São os mais brigões. Eles eram revoltados com a ideia do exílio. Né? Novamente, Emmanuel, revolta é sinônimo de incompreensão. Então eles não compreendiam por quê. Eles estavam revoltados, estão revoltados até hoje, né? Muitos deles. Então, dali nascem todos esses povos que têm uma racionalidade um pouquinho maior, porque eles eram mais ligados à matéria, à parte material. Eles são mais intuídos a chegar para o lado material das coisas do que os outros povos. Porque os hindus já não são assim. Os hindus são inclinados mais para o lado filosófico, religioso. Então, cada um, eles foram se separando por causa disso. Os interesses eram diferentes, as linhas de pensamento eram diferentes. E os judeus eram aqueles que se consideravam, né, como superiores, mas não como um grupo de pessoas, mas como uma pessoa. É quase como se eles fossem um só. Né, de tão unidos que eles eram, em torno do mesmo ideal, né, o ideal até hoje é assim, né? Escolhido. Eles se consideram escolhidos. Então eles têm um ideal muito forte, né, que trazem dentro de si, né, e aquele ideal, eles dão vida por aquilo, né, vão atrás daquilo ali. Então isso aqui que o Emmanuel fala, segregação voluntária, é porque eles não se juntavam com ninguém, por escolha. Não é que os outros não queriam, eles que não chegavam perto. Né, eles vieram trabalhando assim todos esses milhares de anos aí. E é assim até hoje. Então assim, né, aí em 5 minutos ou 10, é que o planeta é popular. Né? Os capelinos e mais os nativos que estavam aqui no sul da África, os negros, e no Extremo Oriente, os amarelos. Então, quando a gente olha para aquela imagem, foi a primeira imagem que a gente colocou aqui na primeira aula, né, primeira semana. Desde os australopithecus aqui, que são os antropóides, até chegar lá no Homo sapiens, que é o terceiro, da direita para a esquerda, o Homo sapiens é o Neandertal. Antes aqui é transição. Então a ciência tem uma dificuldade muito grande de identificar essa coisa antes disso aqui. Porque antes, o que acontece? Você tem um pulo de gato aí, que a carcaça do macaco ser aproveitada um pouco, um princípio inteligente maior. Tá? Bom, então existe uma diferença muito grande entre esse pessoal daqui, os australopithecus, e o pessoal lá, que somos nós hoje, Homo sapiens. Né? A principal diferença está, em termos físicos, está no neocórtex. Né? O córtex, né? O nosso cérebro é formado de células, em camadas, né? E à medida que o tempo vai passando, a evolução vai chegando, o número de camadas vai aumentando. Então o Neandertal ele tem um cérebro muito menor que o nosso tem mais camadas.
é como se fossem camadas de cebola, né? As 6 camadas superiores do nosso cérebro são chamadas de córtex, neocórtex. E é ali que está a parte mais criativa do nosso cérebro. Então, por exemplo, quando você pega, você vai estudar piano, por exemplo, claro que tem um trabalho todo ali e tal, né? Mas quando você aprende a tocar, por exemplo, você pode tocar qualquer música. Você pode aprender, por exemplo, 50 músicas para receber o seu diploma de pianista. Mas depois que você aprendeu, você toca qualquer música e compõe até outras, que nunca existiram, você está compondo, né? O que acontece com os animais? Eles não conseguem fazer isso. Você pode até conseguir ensinar para o macaco, né, mecanicamente, tocar uma música. Vai levar 50 anos, 30 anos, mas é possível isso, né? Mas aí quando ele aprende, ele fala, então tá bom, agora eu toco outra música. Não vai conseguir, porque tem que ter criatividade e ele não tem. Essa criatividade está no neocórtex. Tudo que nós temos, que nós fazemos, e os animais não conseguem fazer, é operado pelo nosso neocórtex. Então, por exemplo, leão sabe gritar, sabe rosnar, sabe. Eu também sei. Mas quando eu estou rosnando com alguém, eu estou deixando de usar o neocórtex. Eu podia estar utilizando algo, uma dádiva que eu recebi lá do alto, né? E não estou utilizando. Então estou indo contra o propósito da vida. Alguém vem falar comigo, eu começo a agredir, eu estou animalizado naquele momento. Aí depois a gente passa e tal. No dia seguinte a gente faz a mesma coisa. Não agride, aí agride de novo. E assim vai. Então tudo que os animais fazem, a gente faz também, né? Nós estamos fazendo animalizado. Não que isso seja ruim, por exemplo, digestão os dois fazem, mas é preciso. Então tem todos os elementos básicos da nossa vida material, que são os mesmos dos animais. Até o instinto, por exemplo. Mas aqueles que eu tenho a opção de fazer uma coisa usando o neocórtex, e eu escolho usar o cérebro inferior, ali eu estou, entre aspas, aí, pecando. Estou desperdiçando a minha encarnação cada vez que eu faço isso. Tá? Então o neocórtex inclui percepção sensorial, cognição, né, geração de comandos motores, espacialidade, linguagem, tudo isso é neocórtex. Nada disso os animais fazem, nós fazemos. Só que nós deixamos passar a oportunidade de usar isso, fazer uso e vamos gritar com as outras pessoas. Vamos rosnar, vamos relinchar para as outras pessoas, em vez de falar direitinho. Tá? Isso daí é porque a nossa moral ainda não está onde deveria estar. A gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais... Não é que faltem oportunidades, a gente precisa se dedicar mais às oportunidades. Elas foram criadas, você viu aqui, 64 mil anos, depois mais 28, tudo criando oportunidade para a gente ser melhor. Aí a gente chega e grita com o cara que está aqui do lado. Né? Tá bom? Bom, o assunto é muito grande. A gente tentou falar nessas 3 aulas aí, condensadamente, o que dá para falar. Tá? A gente fica aqui à disposição se alguém tiver alguma ideia, alguma pergunta, alguma colocação. Tá? Obrigado aí, desculpe tanta informação em tão pouco tempo. Nossa.